Então, olha só, minha vida, eu sou fisioterapeuta, né? Então, deixa eu te falar, como é que eu comecei a escrever, né? Eu já sou fisioterapeuta há muitos anos e na maioria dos meus atendimentos de pacientes, muitos pacientes gostavam de conversar comigo, de trocar ideia e tal. Minhas terapias geralmente são demoradas e muitas vezes ali o paciente relatando sofrimento da sua própria vida e a gente fazendo a reabilitação de joelho, coluna, e a maioria dos pacientes gostavam de comentar, né? E eu percebia que muitos estavam deprimidos, tristes, alguns ansiosos em relação à recuperação, né? E eu fui fazendo uma correlação. Depois de alguns anos eu comecei a pesquisar que muitas pessoas têm alguns transtornos e esses transtornos mentais comprometem a postura, comprometem os movimentos da pessoa. E fiz mais pesquisas e fui associar que a fisioterapia poderia realmente ajudar essas pessoas. E me veio a ideia, esse ano, né, de escrever esse livro, Fisioterapia da Saúde Mental, Reabilitação e Bem-Estar. Esse livro aqui, ó. É um livro que mostra como que o fisioterapeuta pode atuar na área, as patologias, né, digamos assim, né, que podem ser beneficiadas pelo trabalho do fisioterapeuta, principalmente depressão, porque a depressão é um sentimento negativo profundo, constante, contínuo no ser humano, de negatividade, pensamentos de autodestruição, e isso impacta diretamente na postura, no andar, na perspectiva em relação à autoestima. E a fisioterapia ela trabalha muito com isso, né? Ela é muito direcionada a isso, essa questão da postura do ser humano e tal. Aí eu fiz essa correlação e vi que realmente a fisioterapia pode ajudar e muito, né? Principalmente em relação a melhorar a postura, manter tônus muscular, manter alongamentos musculares, relaxamento, meditação. Tem várias terapias que englobam, né, o espectro da fisioterapia e que pode estar beneficiando esses pacientes. Aí por isso que eu resolvi escrever esse livro. Tem sido bem aceito, né? Ele é um livro com cento e poucas páginas, 123, né? Daí eu mostro direitinho. Como eu estou estudando psicanálise clínica, porque é uma área que eu fui me interessando cada vez mais, aí eu comecei a escrever um outro livro, que é esse aqui, ó, A Sombra e a Luz, que é um livro específico onde eu falo da depressão, eu mostro os tipos de depressão, as principais terapias medicamentosas que os psiquiatras prescrevem, né, como você interpretar. Eu coloco exemplos aqui, né? E principalmente para os familiares e até para o próprio paciente, para ele compreender a doença, os familiares como tem que evitar em relação a suicídio principalmente. Então é meio como se fosse um manual, né? Para você lidar com essa situação de pacientes com transtornos depressivos, entendeu? Esse outro aqui, como eu estou terminando a pós-graduação de psicanálise, eu mostro a psicanálise e a sociedade adoecida atualmente. É meio que um livrinho de bolso, né? Eu mostro como que a psicanálise funciona e como que a sociedade está tremendamente adoecida hoje com comportamentos, né? E daí a correlação com a psicanálise, esse livrinho aqui, né? E daí eu comecei a me interessar mais para escrever e eu resolvi escrever romance de ficção. Eu fiz esse daqui, Sombras sobre o Reno. É um livro que conta a história de um casal que se apaixona, uma pianista e um padeiro, na cidade de Colônia, na Alemanha. E daí mostra direitinho aqui o envolvimento do casal, as dificuldades que eles enfrentam, né? As decisões que tem que tomar, enfim, né? É um romance bem legal. E esse aqui, que é o meu xodó, Neuzinha, Sombras em Bananeiras, é um livro que relata a história de uma mulher que guarda um segredo que foi repassado pela avó. E é um livro de ficção que se passa na cidade de Bananeiras, na Paraíba, que é a cidade dos meus pais.
eu vou muito a Bananeiras, gosto de Bananeiras, e daí eu resolvi fazer isso aqui. Mas na realidade é uma grande brincadeira, sabe? É uma grande brincadeira. Eu poderia ter feito isso aqui colocando em qualquer outra cidade, né? Até porque aqui no livro eu coloco uma nota. Ó. Neuzinha Sombras em Bananeiras é uma obra de ficção. Embora se inspire no encanto de Bananeiras, qualquer semelhança com nomes, pessoas, lugares ou acontecimentos reais é mera coincidência. Este livro é fruto da imaginação, criado para entreter e convidar à reflexão. F. Weiss. Esse aqui. Tá? Todos esses livros você pode encontrar para adquiri-los na editora, diretamente no site da editora, que é a editora que aparece aqui, a editora Uiclap, tá aqui no livro, Uiclap. Uiclap, aí você é só digitar uiclap.bio/Flamínio Vaz. uiclap.bio/Flamínio Vaz. Aí você vai encontrar todos os meus livros lá. E tá chegando mais. Estou fazendo mais livros aí. Tem 2 romances sendo preparados. Tem um livro que fala da história da saúde pública do município de Colombo, no Paraná, porque eu vivi muitos anos na cidade de Colombo, fui secretário municipal de saúde lá, no início da minha carreira como fisioterapeuta. E tem uma história bonita que eu passei por lá, inclusive um dos meus filhos nasceu lá, na cidade de Colombo, lá na Santa Casa, e eu tenho um apreço e um carinho muito grande por aquele lugar, e eu resolvi fazer assim um levantamento, não tão profundo, né, mas da história do município relacionada à saúde pública até os dias atuais. Eu acredito que mais uns meses já está aí para vender também. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima.